Voltar a falar de Brasileirão, amanhã o Vasco tem um confronto direto contra o Santos e o técnico Ramon Dias deve repetir a escalação dos 2 últimos jogos. Vamos lá? Vamos lá passar aqui rapidinho? Léo Jardim, Puma, Medel, Léo, Lucas Piton, Paulinho, agora tá aí pra você acompanhar melhor. Zé Gabriel, Praxedes, Rossi Verrete e o francês, camisa 10, Payet. Agora é o seguinte, tem um torcedor mirim que viralizou narrando gols do Vasco nas redes sociais. Dá uma olhada com quem você acha que ele se parece. 45 minutos! O Vasco precisa de um gol! Autorizou o árbitro! Vai partir Paulinho! Desviou! Jair! Gol! É do Vasco! Esse vozeirão todo vem desse jovem narrador, Caio Lourenço, de apenas 9 anos. Já deu pra ver e ouvir que a paixão dele é o Vasco e o hobby é narrar. O Caio viralizou nas redes sociais com narrações de gols marcantes. Eu comecei a receber de muita gente conhecida que me viu lá narrando e ficou impressionado. O Caio e a família são cariocas. Se mudaram aqui para Brasília há pouco mais de 4 meses. Mas foi no Rio de Janeiro que ele começou a narrar. E jogando videogame. Tem um ano mais ou menos, né? A gente sempre vê, eu jogo videogame com ele, né? E durante o jogo ele começava a narrar os lances ali, né? Que tava passando. A gente foi, filmou e postou. Não demorou muito pro Caio começar a narrar gols do Vasco, mas só depois que o jogo acaba. Afinal, Quando é ao vivo, eu tô torcendo. já são mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. E o que a galera pede, o Caio narra. O abertura no peito, chapelou, que golaço! Ele também narra gols de craques internacionais e até de clubes rivais. Narrar um jogo do outro time também pode ser um pouquinho melhor, mas nunca melhor do que o do Vasco, né? Para as narrações tem pesquisa, estudo, hidratação e muito treino. Bola na esquerda com o Paulinho! Tocou pra Piton! Vai cruzar na área, Vergate! Uma rotina quase diária. Mas dessa vez teve uma surpresa. Um recado de um cara que entende muito do assunto. Oi, Caio! Já sou teu fã, garoto! Um abração pra você, amigo. Espero que a vida reserve muitos e muitos gols pra você narrar. Ah, e não se esqueça, hein? O Vasco é pra quem acredita! Um abração! Caraca! O Vasco é pra quem acredita. Obrigado, Vilani. Depois de vencer o América Mineiro, o Vasco saiu da zona de rebaixamento. Agora tem pela frente mais um confronto direto contra o Santos amanhã na Vila Belmiro. E o objetivo do Caio é encerrar o domingo fazendo o que ele mais gosta, narrando um gol da vitória do Vasco. Lá vem o Vasco com o Peck! Passou por um cruzamento, Vergate! Gol! 1 pro Vasco! 0 pro Santos! Fala do Vascão, o Vasco segue se preparando para a partida contra o Santos na Vila Belmiro. Esse jogo é no domingo, a chance do Vasco se afastar de vez do Z4. Já saiu, mas tem que se afastar. Cadê? Um confronto direto para confirmar a boa fase do Vasco. O técnico Ramon Dias está finalizando os trabalhos antes da partida contra o Santos no próximo domingo na Vila Belmiro. E não deve ter muitas mudanças em relação ao time que entrou em campo na vitória contra o América Mineiro. Nos últimos 8 jogos, o Cruz Maltino conseguiu o aproveitamento de 70% e saiu da zona de rebaixamento. Quem também está se destacando é o goleiro Léo Jardim, que mais uma vez fez grandes defesas e garantiu a vitória contra o América Mineiro. Eu vinha para o Vasco para escrever a minha história aqui no clube, para buscar o meu espaço, e o meu pensamento sempre foi o mesmo. A partida contra o Santos é vista pelos jogadores como mais uma final, para se distanciar da zona de rebaixamento. Mas a gente sabe que tem muito campeonato pela frente ainda, muita coisa para acontecer, e eu acho que a gente tem que continuar fazendo como a gente tem feito, encarar cada jogo como se fosse uma final de campeonato e pensar sempre jogo a jogo. No elenco, o clima é de otimismo e foco para manter o embalo no retorno do Brasileirão.
Em 10 jogos, Ramon Dias mudou o clima no Vasco e já faz o torcedor sonhar alto na tabela do campeonato. E o Léo também falou da importância do Ramon Dias e do Emílio nesse cargo, nessa chegada dos dois. Ô Pedrosa, o que aconteceu que o Vasco sofreu o transfer ban da FIFA? Primeiro explica um pouquinho, porque é uma palavra meio feia, né? O que é o transfer ban, Fernanda? Ele é um mecanismo da FIFA anti-calote. Resumidamente é isso. É um mecanismo anti-calote onde os clubes que vendem jogadores, eles esperam receber de acordo com o compromisso que os clubes fizeram entre si. O Vasco não pagou uma parcela do Capasso, não pagou o Pumita e também tem uma pendência em relação ao próprio Léo Jardim com o Lille da França. E isso vem desde o início do ano. Todas as compras que o Vasco fez nessa temporada, tirando, se eu não me engano, a do Orediano, elas foram compras parceladas, o que é uma prática normal no futebol. O problema é, o Vasco atrasou, foi notificado em relação ao Léo Jardim e pagou. Aí venceu outra parcela, não pagou. E os clubes também, o Atlético Tucumã, o Nacional daqui do Uruguai, já tinham entrado. A FIFA dá um tempo para que o clube possa pagar, faz uma notificação e depois dessa notificação, se não pagar, sofre o transfer ban. O que o transfer ban implica? Ele evita e ele proíbe os clubes de registrar novos jogadores. Ou seja, hoje, obviamente a janela está fechada, isso não interfere no Vasco, não tem problema. Mas se o Vasco não pagar esse valor, ele vai para 2024 não podendo contratar e não podendo registrar jogadores. Perigoso, hein? É muito perigoso. Não, e o pior para mim, Fernanda, o maior problema é o seguinte, é o recado que você passa ao mercado. É um recado muito ruim, é um recado de caloteiro. E eu já falei isso aqui, que eu não vou ficar passando a mão na cabeça de diretoria porque o time tá jogando bem ou porque o time tá jogando mal. Perfeito. O que é para ser falado é para ser falado. Isso é um recado muito ruim que o Vasco passa. E aí eu procurei as pessoas do clube para entender. Vale lembrar que o Vasco tinha uma previsão de receber 120 milhões do segundo aporte da 777 nessa última semana de setembro, mas isso não aconteceu. Dentro do contrato tem uma carência de 30 dias e há uma nova previsão para esse dinheiro cair no dia 5 de outubro, ou seja, semana que vem já, o Vasco né? utilizaria já esse dinheiro para poder quitar essas pendências. Até aí tudo bem, porque no final das contas não vai ter uma situação de implicar na próxima janela. Mas repito, o recado que se passa é muito ruim e isso a gente sempre vai falar. E assim, eu faço uma associação do bico para cima que o Vasco tem colocado nessa segunda janela, parecida com a que o Botafogo fez no ano passado. Parecida, não é igual, porque o Botafogo não brigava para não cair, né, naquele momento, e teve até um abril-maio ali bem positivo com a chegada do Luiz Castro. Mas a segunda janela foi implacável com o Tiquinho, Adrielson, Perry e todos os nomes que a gente sabe que chegou para o Botafogo. Porque a SAF do Botafogo começa de fato no início do ano passado, e a SAF do Vasco começa de fato no início desse ano. Só que a gente precisa lembrar o movimento que faz o John Textor quando chega, e não foi um movimento porque o Patrick de Paula é o melhor jogador do Brasil, não. Ele compra um jogador caro, faz a maior compra entre mercado brasileiro da história, tira de um Palmeiras campeão e acena para o mercado. Eu estou aqui, eu sou poderoso e agora esse é o meu lugar. Ele faz isso com toda a capacidade de gestão do John Textor. O Vasco aí começa a fugir do caminho do Botafogo, porque o Vasco começar a ter um problema com o transfer ban nessa ocasião, em que ele está começando a colocar o trem no trilho, a botar o bico para cima, é péssimo, Pedrosa. No final das contas, Fernanda, repito, na prática não vai alterar. O problema é só a teoria.